Oi, gente! A previsão para o episódio de hoje é a verdade nua e crua. Oi, alunos! Tudo bom com vocês? Então, nesse episódio de hoje da nossa série Vem em mim, neném, ops, Enem, a gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre realismo e naturalismo. Tudo bem, precisamos organizar aqui essa nossa sequência literária, que a gente está falando em cada episódio um pouquinho sobre cada um dos movimentos literários. Nós já falamos sobre o barroco, que é a emoção, arcadismo, que é a razão, romantismo com suas várias vertentes e emoções, os 7 truques, tudo mais, que é emoção. E agora a gente entra dentro de um contexto que nós temos 3 movimentos literários, realismo, naturalismo e parnasianismo. E esses 3 movimentos literários têm a mesma base, que é a base da razão, tudo bem? Então pensa assim, realismo e naturalismo e parnasianismo, razão. Os 3 estão combatendo a emoção do romantismo, tudo bem? Então nesse contexto, nesse momento, precisamos ter uma diferença entre esses movimentos literários, tá? E qual vem a ser essa diferença? Realismo e naturalismo trabalham com a prosa, aqui no Brasil, tudo bem? E o parnasianismo trabalha com a poesia. O contexto do parnasianismo a gente vai deixar para um outro vídeo, para o nosso próximo episódio, e hoje a gente vai ficar um pouquinho como se dá essa prosa do realismo e a prosa do naturalismo. Os dois, como eu disse para vocês, traz a mesma base, né? Eles trazem a mesma base da razão, só que eles têm características um pouco distintas entre eles, tudo bem? Então pensa assim comigo, realismo e naturalismo, prosa, pautados na razão, mas eles trazem algumas características que são diferentes. O realismo, eu gosto de pensar bastante como um retrato da realidade. Então ele vai mostrar aquilo que está acontecendo, né? Ele vai retratar isso. Tanto que o realismo, a narrativa do realismo, ela colabora muito para o nosso processo de contexto histórico, de falar o que surgiu, quando surgiu, onde surgiu, né? E tudo mais. O naturalismo, ele já trabalha com uma ideia, com uma concepção, com uma tese. Normalmente existe um pensamento pré-estabelecido que é jogado e você vai fazer um experimento social. Você precisa provar se aquela ideia é verdadeira ou não, o que precisa, né? Quais elementos que levariam a determinado resultado. Então, um retrata a realidade e o outro faz um experimento social. Já que o realismo, então, retrata a realidade, normalmente ele trabalha com poucos personagens. O naturalismo, que trabalha com esse experimento social, eu preciso de muitos corpos, né? Então, eu preciso de mais personagens. Até porque o naturalismo, ele está muito grudado, tudo bem que o realismo também, mas o naturalismo está muito grudado nessas correntes filosóficas, do determinismo, do darwinismo, né, socialismo científico. Isso está muito em destaque, tanto no realismo quanto no naturalismo, mas ele explode no meu contexto naturalista, tá bom? Além disso, o realismo, ele costuma fazer uma análise psicológica, então ele foca muito no pensamento do meu personagem, né, nesses valores que existem por trás desse pensamento. Olha o Machado de Assis analisando o pensamento de seus personagens. Enquanto o naturalismo, ele trabalha mais com comportamento, com a ação. Então, os desvios comportamentais. Enquanto o realismo reflete, o naturalismo é mais ação, ok? O realismo também traz a predominância da razão. Então, é sempre o que a sociedade diz, quais são os valores, o que é apresentado de uma forma geral, enquanto o naturalismo, ele trabalha mais com essa ideia do instinto, né? Nós somos animais e nós temos esse comportamento instintivo. O que esse comportamento instintivo apresenta e traz para mim? Então, eu não levo muito em consideração todos os valores, mas o que eu estou sentindo, qual é a vontade, o que prevalece dentro desse contexto, tá? Por isso que o naturalismo está relacionado com essa coisa da animalização do ser humano, né? Dessa questão instintiva
do ser humano. O realismo, ele traz pra gente um pouquinho desse ambiente burguês, ele sempre retrata, ele tem uma predominância de representar esse ambiente burguês, enquanto o naturalismo, ele vai falar de realidades, de pessoas que vivem em uma condição um pouco menos favorecida. Não significa que a história do naturalismo lida com pessoas pobres o tempo todo, mas a gente coloca um pouquinho esse cenário um pouco menos favorecido, tá bom? E por último a gente tem o realismo, né, demonstrando esse meio que é corrompido moralmente, né, porque leva em consideração os valores. E o naturalismo, ele também vai trazer esse ambiente corrompido, né, por causa dos valores, mas ele também vai trazer uma sociedade corrompida porque tem menos condições sociais. Então a gente trabalha com esses dois cenários. No realismo, nós temos a grande figura do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele está aí bombando, né? Não esqueça que o Machado de Assis traz essas características do realismo, mas ele ultrapassa um pouquinho. O Machado, ele não trabalha com conceitos absolutos. O Machado, né, ele é muito irônico. O Machado, ele é sarcástico. O Machado, ele tem um pouco desse ceticismo com relação ao ser humano. Ele gosta de olhar e ver como que todo mundo, de uma forma como outra, traz um pouquinho desses desvios, né, dos valores e tudo mais. O Machado, ele é bem marcado por essas características também. Enquanto o maior nome que a gente tem no naturalismo é o Aloysio de Azevedo. O naturalismo começou em 81 com o mulato, Aloysio de Azevedo, mas o livro de sucesso dele é O Cortiço, né, que a gente conhece bastante, e o Machado de Assis começou o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ele também escreveu aí Dom Casmurro, vários outros livros depois, coletânea de contos e tudo mais, que também está em destaque, que também é interessante pra gente levar em consideração, ok? São os dois grandes nomes, né, desse momento, e eu vou te convidar agora para resolver um exercício, tudo bem? Um exercício que ele coloca em destaque aqui o Machado de Assis. Machado de Assis, ele aparece bastante no vestibular. Foi ele que fundou a Academia Brasileira de Letras, do Enem, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tudo bem? Então vamos lá? Vamos ler comigo esse enunciado. A gente está o tempo todo falando nossa promessa do dedinho, a gente vai ler um enunciado e ver o que ele pede com relação a esse texto do Machado de Assis, tá bom? Olha o enunciado diz o seguinte: no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do, olha só, eu quero saber qual que é o ponto de vista do narrador, né, que vai ter esse ponto de vista que é singular, que é particular. Então, esse ponto de vista particular do narrador, esse procedimento narrativo, é registrado por meio do quê? Então a gente vai ler, mas aí a gente já traz essa bagagem do Machado de Assis. Como são os narradores dele, irônicos, sarcásticos, né, céticos. Então a gente já vai com esse olhar também para o texto. Olha o que o texto fala pra gente. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbulhões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Gente, os personagens do Machado de Assis, né? A gente tem aqui o Fortunato assistindo, o Garcia ali se despedindo supostamente da sua amada. Então, olha aqui, de novo a nossa pergunta.
No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Tranquilo? O que singulariza esse procedimento, o que torna esse procedimento especial, né? Esse procedimento narrativo especial, é o registro do quê? Letrinha A. A indignação face à suspeita do adultério da esposa, ele tá indignado? Não. Então a gente joga fora. B. A tristeza compartilhada pela perda da mulher amada, os dois compartilhando nessa tristeza? Também não, joga fora. C. O espanto diante da demonstração de afeto de Garcia, ele fica espantado e fala: "Ah, não acredito!" Não, não acontece isso, pelo contrário. O Fortunato fica à porta parado, tranquilo, né? Saboreando tranquilamente essa explosão. Olha as palavras. Ele não está estagnado, ele não está espantado. Então a gente também joga fora. Letrinha D. O prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Gente, olha só, ele saboreou tranquilo essa explosão. Então ele está tendo prazer de olhar o outro sofrendo. Então eu já deixaria essa daí em aberto, tranquilo? E a letrinha E. A superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Ele superou o ciúme? Não, também não fala isso. Então a nossa alternativa correta é a alternativa D. Lembra que isso também é característica do Machado, desse ceticismo, desse olhar perante o ser humano, duvidar do ser humano, é muito característica do Machado. Como caiu o Machado há um tempo atrás, a gente espera que o Enem pergunte sobre outros autores, mas a gente está falando de Machado. Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura brasileira, então vai que no Enem eles perguntam Machado de novo. Fique atento a essas características, ok? Beijinhos e até o próximo episódio.